Ô Vandick, o ministro falou que vai tentar recalibrar, né? E aí eu tô comentando isso porque recalibrar tem algo isento e tem algo que paga 22, 17, dependendo do tempo lá, 15%, né? Então, muitas coisas isentas podem até trazer um desequilíbrio, né? Assim como a gente vê a própria questão de algumas renúncias tributárias devendo ser recalibradas. A minha pergunta para você é justamente essa, né? O anúncio, ele acabou trazendo alguma percepção de que pode haver algo bom, ou a gente tem uma visão, né? Ou deveria ter uma visão até um pouco mais cética em relação a tudo isso. Claro que, embora você falou bastante sobre esse tema, eu queria só entender, né? A recalibragem em algumas ocasiões não é algo positivo? Sempre é positivo, especialmente quando a gente vai fazer uma revisão do gasto fiscal que nunca foi feito. Nós não sabemos a eficácia. A gente sabe que houve, inclusive, recentemente um estudo pela Fundação Dom Cabral que mediu, mas somente 72. Nós temos muito mais arranjos fiscais diferenciados. 80% deles não precisam nem reportar o impacto, não precisam fazer nada. Eles apenas têm um desconto. Quer dizer, nós não sabemos qual a eficiência, a eficácia, o impacto, quanto gera, quanto não gera, se deveria continuar. A maioria não tem um tempo final de que esses gastos fiscais, essas isenções deveriam se caducar conforme essas indústrias conseguem andar com as pernas próprias. Isso passou a ser parte do balanço da empresa, elas colocam lá como parte da realização de lucro delas. E não é assim. Essas empresas elas têm que ter condição de competir. Elas não podem ficar peticionando o governo para proteger o mercado externo da concorrência externa, o mercado interno da concorrência externa, e aqui serem algozes da população, cobrando preços e oferecendo produtos de péssima qualidade. Eu digo o seguinte, senhoras e senhores, não comprem carros brasileiros. Eu jamais, desde que eu tive a possibilidade de comprar um carro, nunca comprei um carro brasileiro. Os carros são péssimos, caros, não servem para nada. Digo o seguinte, se tiver a opção de não comprar o brasileiro, compre o estrangeiro. Quebremos a indústria brasileira. Por quê? Porque a indústria brasileira faz parte desse processo de desatino do governo. Então, é o seguinte, nós somos incompetentes na maioria das indústrias que nós operamos, salvo por algumas poucas. Por exemplo, o Embraer e o agro. Tem pouca coisa aqui que funciona, talvez a TOTUS, etc. Mas a maioria só sobrevive porque tem suporte governamental. São gatos gordos, recebem bolsa empresário que não tem competência. Essa é a realidade do Brasil. Esse é o lugar onde tem que mexer. Obviamente, também tem que mexer de contrapartida onde existe o maior quantitativo de dinheiro, que são essas bolsas intermináveis, que são essas políticas sociais e, obviamente, não tem para onde correr. A Previdência Social, aquilo é um saco sem fundo que tem que mudar o regime urgentemente. Vai ter que ter dor para todo mundo, vai ter que ter dor para empresário e vai ter que ter dor para quem está recebendo as pensões, e isso vai ter que ser corrigido sem aumento real. Quer dizer, quando a gente olha isso e falar que o equilíbrio está em um movimento de IOF, agora passando para LCI, LCA, CRI, CRA, não faz sentido. E outra coisa, a quantidade é muito pequena, o buraco é muito maior. Sem falar em corte, eu digo, equilíbrio fiscal só tem 3 formas matemáticas: corte de gasto, aumento de imposto e inflação. A gente encontra a inflação onde está porque ninguém fez. Nem aumentou imposto suficiente, está cheio de imposto que pode aumentar numa série de coisas. Esses 600 milhões, que é o número, não é 455 milhões. Se juntar tudo, são 600 milhões de reais. Nós estamos falando de 5% do PIB jogado na lata do lixo. Quem é que vai revisar a Zona Franca de Manaus? A Zona Franca de Manaus tem 150 mil empregados. 150 mil empregados. Quer dizer, é um valor irrisório. Ela não conseguiu fazer nada pela região. Ela deu desconto para empresas que não precisam de desconto. Quer dizer, me fala por que a Yamaha produziu a Harley Davidson por montar a moto lá, sem transferência nenhuma de tecnologia, só para botar a moto junto tem que ter algum tipo de isenção fiscal. Quer dizer, não é razoável isso. O outro ponto que tem que mexer é MEI. Agora, para mexer no MEI, que é o maior pedaço dessas isenções fiscais, tem que fazer uma reforma
trabalhista de verdade, porque a maioria das pessoas que estão no meio, na verdade, estão fugindo de imposto. Não tem outro jeito de falar. Essas pessoas se transformaram em microempresários para não pagar imposto. Eu mesmo fiz isso, todo mundo aqui faz isso. Garanto que metade do pessoal aí faz. A verdade é essa, ninguém quer mais CLT, as pessoas não querem CLT. O país fugiu. Se a gente não olhar naquilo que é essencial, estrutural, a gente fica procurando enxugar gelo. E é isso que é. LCI, LCA, CRI, CRA. Não vai funcionar. Por isso que o mercado está meio azedo com isso e vai ficar azedo porque tem que ficar azedo. São retrocessos.